Escala torcedor, esse é o canal Santista no Oriente, eu sou o Luiz Oshiro e vou trazer para vocês hoje um vídeo de pré-jogo sobre América e Santos, jogo que vai ser na Arena Independência às 6h30, jogo adiado, né, por causa do confronto do América e do Fortaleza na Sul-Americana. Jogo esse que a gente teve o Mastriani jogando, mas ele está suspenso, e teve o Juninho poupado pelo América justamente para enfrentar o Santos. O que mostra que o América já tinha meio que largado de mão ali a Sul-Americana, pensando no brasileiro, porque tinha perdido o primeiro jogo em casa contra o Fortaleza, e quando foi para o Ceará já foi meio que entregando os pontos, né? O foco do América agora vai ser no brasileiro, para fugir da lanterna, fugir do Z4 e não cair. E o foco do Santos há muito tempo já, a gente sabe, que é não cair, que é sair do Z4, virar a chave e começar a pensar na parte um pouco mais acima ali no meio da tabela. Jogo a jogo, o time está começando a talvez pegar um pouco de corpo, talvez começar a trocar um pouco mais de passe, rodar um pouco ali a bola. Então, devagarzinho, parece que o Aguirre está conseguindo fazer esse time tomar forma, né? E no último vídeo, né, eu fiz aquela brincadeira ali com o Morelos, com o vídeo que os torcedores do Celtic colocaram sobre ele, fizeram aquela brincadeira e tal, mas óbvio que a gente, como torcedor santista, quer que ele dê certo e tomara que ele faça ali uma dupla com o Marcos Leonardo melhor do que a que vem sendo feita ali com o Mendonça e ele, né? Se ele chegar e agregar, é óbvio que a gente vai achar muito bom, é o que a gente espera, apesar de não conhecer muito o jogador, né? Enfim, sobre América e Santos. Santos vem com João Paulo, goleiro. Importante dizer, Joaquim, lateral direito. Não são 3 zagueiros. João Paulo na direita, Basso e Alex no miolo e Dodô na esquerda. Rincon, primeiro volante, o que é, para mim, um pouco preocupante. Fernandes, Jean Lucas e Lucas Lima. Esses 4 no meio, mais ou menos, porque o Jean, infelizmente, vai acabar abrindo ali um pouco mais para a direita, que é o que eu entendo que não é o bom para o Jean, mas é a função que ele vai exercer. O Lucas Lima mais pelo meio, Mendonça e Marcos Leonardo. Diego Aguirre é o técnico, que tem como opção no banco Soteldo. Sim, Soteldo foi para Minas, viajou, teve o inchaço ali que conseguiu diminuir a ponto dele ir para o jogo. Eu ainda não acho que é uma boa ideia colocar ele para jogar, porque no momento que tiver uma dividida, talvez ali um jogador do América, por exemplo, um Juninho, que é mais experiente, né? Dá uma pegadinha ali, não para tomar um cartão vermelho, não é para quebrar o cara, mas é para dar uma jogada e o Soteldo fica meio inseguro, né? Pô, esse cara tá chegando junto, tal, vou torcer o pé de novo. Isso acontece muito, principalmente com jogadores experientes, então eu não sei se eu colocaria o Soteldo. A não ser que precisasse, fosse uma necessidade, tá ali perdendo de 1-0, tá vendo um espaço, coloca o cara para ver se ele faz o diferencial ali, mas eu acho meio arriscado. Além disso, também pode ter a estreia do Caissara, tem o Furt dando opção, mas não temos ainda o poderoso Maxi Silveira, que a gente não sabe do que ele é capaz, mas ele ainda não vai jogar. Dodi e Braga estão suspensos. Já pelo América, a gente tem Matheus Cavicchioli, goleiro, Maidana, Ricardo Silva e Burgos, são 3 zagueiros. Só que eles têm uma linha de 3 zagueiros e 2 laterais mais defensivos. São o Rodriguinho e o Danilo Avelar, ex-Corinthians. Lucas Cal, Juninho e Martinez. Felipe Azevedo. E aí o outro jogador a gente não sabe ainda ao certo quem é, porque, como eu disse, como é o nome dele? Cadê? O Mastriani tá suspenso e ainda não foi decidido pelo técnico Fabian Bustos quem que vai jogar no lugar dele. A gente tem 3 opções, que são o Varanda, o Kaiser e... Cadê? Varanda, Kaiser e o Paulinho Boia. Paulinho Boia em São Paulo. O Kaiser pode fazer uma estreia, né? Mas provavelmente vai ser o Varanda. O que a gente tem aí de desfalque para o América é o Benítez, né? Aquele Benítez ex-Vasco, ex-São Paulo, que também tá fora de combate. E também, pelo que eu vi, eu dei uma estudada no América, ele teria, né, o Bustos como opção mais pela esquerda, o Marlon e o Nicolas, que seria uma opção à frente do Avelar. Mas ele vai colocar o Avelar, né? A gente entende que possivelmente tem uma fragilidade ali pela esquerda. Aqui um retrospecto, né, dos times. O América como mandante, que o jogo é na Arena Independência, como mandante, incluindo Mineiro e Brasileiro, o América fez 26 jogos e tem 15 vitórias. 2 empates e 8 derrotas. O aproveitamento até que é alto, 60%, né? Tem 47 gols marcados e sofridos 36. Mas boa parte deles no Campeonato Mineiro e não no Brasileiro, até por isso está lá na lanterna. Então fez uma boa campanha no Mineiro, a gente achava que ia vir forte para o Brasileiro,
mas no Brasileiro não foi muito bem, é o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Então essa campanha que tem em casa, no Brasileiro, ela desceu, foi lá para baixo. E o Santos também é o pior mandante do Brasil, o pior visitante do Brasileiro. É o duelo do pior mandante e do pior visitante. O problema é que o Santos, como visitante, só tem uma vitória. Contra o Vasco, aquela do gol do David chapada no cantinho, em que o Santos sofreu o jogo inteiro depois de ter feito 1-0. Como eu disse, o Juninho ele foi poupado na Sul-Americana, então ele tá aí com o gás completo para jogar contra o Santos, é o principal jogador do América ali no meio de campo. E vamos dizer assim, né, os jogos entre os últimos 5 jogos, né, que o Santos teve no Brasileiro, teve apenas uma vitória, que foi contra o Grêmio, um empate contra o Atlético Paranaense 1-1 e 3 derrotas. Já o América vinha de todos os jogos sem vencer, os últimos 10. Nos últimos 5 foram 4 derrotas e uma vitória. A última vitória contra o São Paulo no Morumbi, só que era um time misto. Bom, já dei todos os dados do jogo, vou falar um pouquinho sobre a parte tática agora, que é o que nos interessa. Com o time do América com 3 zagueiros e 2 alas, a gente entende que eles têm uma marcação pelas laterais bem forte, tá? Tendo ali de um lado o Rodriguinho e do outro o Avelar, também não são 2 laterais assim com um grande apoio e grande poder defensivo, né? Então a gente tem 2 laterais mais ou menos na parte técnica, em que o Santos pode sim ter uma, vamos dizer assim, pode se sobressair, desde que o Jean Lucas consiga fazer ali uma ponta direita, que é o que ele vem tentando e até agora não conseguiu. Mas se ele cair por ali junto com o Lucas Lima, na inversão que às vezes faz o Mendonça também pela direita, que foi como ele conseguiu achar o Marcos Leonardo 2 vezes, né, dentro da área para ele tentar fazer o gol, ele não conseguiu contra o Atlético Mineiro. Depois o Mendonça inverte, vai para a esquerda de novo, e aí tem o apoio também um pouco da subida do Dodô, porque como vai ter os 4 na linha de 4, mas quando o Dodô sobe viram 3 na hora de atacar, aí o Dodô vai conseguir ter um pouco mais de liberdade para subir. Então vai ficar aquela linha de 3 com Alex, Basso e Joaquim, provavelmente, e vai abrir Dodô de um lado e Jean Lucas do outro. É o que eu espero que aconteça. Não é o ideal, mas é melhor abrir o Jean pela direita do que abrir o Fernandes. Porque se abre o Fernandes é bola perdida. A gente já teve o João Lucas fazendo essa ponta direita improvisada, só que ele é lateral e é fraco na parte técnica. Toda bola que lançava nele quando ele estava sozinho, como o esquema tático funcionava, ele estava sozinho na direita, recebia a bola e perdia. Se jogar o Fernandes dessa função, ele vai perder. Então deve acontecer do Jean cair por aquele lado. Ele vai ter a ajuda, obviamente, do Lucas Lima na armação das jogadas, e aí vai precisar de uma infiltração. Na hora que abre os dois pela direita, um pouco da subida do Fernandes como chegada ali mais de surpresa, e aí o Mendonça no segundo pau e o Marcos Leonardo no primeiro. Quando for o contrário, o Mendonça vai afundar pela esquerda, vai ter a subida do Dodô, o Lucas Lima é que deve chegar ali pelo meio, porque quando subir para a direita, o Joaquim não vai subir. Já pela esquerda, quando subir, vai subir o Dodô. Então sobe o Dodô por ali, sobe o Mendonça, e aí vai ter o Marcos Leonardo, vai ter a chegada por trás do Lucas e vai ter o Jean pelo outro lado. Com 3 zagueiros e 2 alas, provavelmente na hora que tiver essa configuração pode ter uma superioridade numérica nas 2 pontas do Santos, porque vai ter só os alas. Se sair um zagueiro, o meio fica esvaziado do América. A não ser que eles façam um ferrolho muito grande. Mas dessa forma pode ser que o Santos consiga a vitória pelas pontas e num contra-ataque pela chegada pelo meio. Pelo meu entendimento, nessa configuração do América e do Santos, os 2 pontos fortes são as 2 pontas. É por aí o caminho do Santos para tentar vencer. Muito mais pela ponta esquerda, que nós temos 2 jogadores da função, Mendonça e Dodô, do que pela direita, que teríamos ali o Jean Lucas e às vezes caindo o Lucas Lima por aí, sem a subida do Joaquim. Então, no meu entendimento, é isso que a gente pode falar sobre o jogo. Esperamos que o Santos consiga a vitória depois desse apoio muito importante da torcida lá no aeroporto. Então, se o Santos volta com uma vitória, eu garanto que a gente pode começar uma arrancada. Não pode pensar na derrota, não pode pensar no empate. Óbvio que o empate é menos ruim do que uma derrota, mas tem que pensar na vitória. Tem que pensar na vitória em todos os próximos jogos, porque são confrontos diretos. É isso. Se inscreve aí no canal, deixa o like e, se puder, compartilha com seus amigos. Eu vou continuar fazendo os vídeos de pré e pós-jogo, então assim que acabar o jogo do América, eu não vou conseguir fazer imediatamente, mas no outro dia de manhã vai ter aqui o pós-jogo. Volta aqui e confere para ver o que eu penso sobre o que foi a atuação do Santos, beleza? Um abraço.